caráter de ineditismo em função da sua conceituação original e da sua didática. Eu gostaria, antes de começar a aula, agradecer a presença de todos, agradecer a presença daqueles que me assistiram e dedicar essa aula aos meus mentores e amigos espirituais. Por favor. Essa aula é dedicada a Erasto, o meu mentor, pelo apoio, sabedoria e paciência. A Frei Luís, por muitas vidas em comum. A meu pai Jorge, por sua doçura e mansuetude. E ao Tivo Caríssimo, que é um amigo do Celde, Panfiro, pela eterna amizade. A esses espíritos, essa aula é dedicada. Próximo. As nossas aulas não vão ensinar religião, não vão ensinar misticismo, não vão ensinar superstição e crendices, trabalhos ou consultas para a solução de problemas materiais, intervenção sobrenatural de espíritos, milagres, predições e aconselhamento de autoajuda. Definitivamente a filosofia espírita, o espiritismo não tem essa proposta. Próximo. O que o espiritismo ensina e eu, como um intérprete que pretende ser fiel, posso transmitir? Conhecimentos da doutrina espírita como instrumento de excelência para o progresso moral e intelectual. Então, a doutrina espírita, nos seus conhecimentos, nos seus estudos, nos trará um avanço intelectual e nas nossas ações no bem. Orienta o exercício correto do livre-arbítrio e da tomada de decisões, tem por base os ensinamentos dos espíritos superiores. Nesse contexto, o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha, as nossas opções, elas são muito mais delineadas por esse exercício moral e intelectual. Então, a tendência nossa é acertar mais e errar menos. Conquista da autonomia psicológica e espiritual. Esse foi sempre um grande debate meu. Nós não precisamos de intérprete para chegar a Deus. Não precisamos de clérigos, sacerdotes, médiuns e espíritos. Nós fomos criados simples e ignorantes de acordo com a doutrina espírita. E de acordo com a Bíblia, fomos criados à semelhança de Deus. E Deus criou o homem à sua semelhança, os criou. O fenômeno da nossa criação nos reporta ao nosso Criador. Essa intermediação são fatos que se sobressaíram à própria doutrina, ao próprio conceito de ligação com Deus. Apropriaram-se dessa intermediação e se tornaram tutores espirituais nossos. Mas o nosso curso não ensina isso. Conquista da autonomia para a superação de cultos exteriores, rituais, quer dizer, usar roupa, usar paramentos, usar crucifixos, breviários, qualquer coisa, talismãs, aí vai usando o que acha melhor. Conquista da autonomia para a superação de cultos, tem que dar 3 voltas, tem que acender uma vela, tem um incenso, é o ritual. O uso de símbolos religiosos, como eu falei, ou mágicos, crucifixos, breviários, talismãs, e da adoração de estátuas, bustos, imagens, ficar se curvando em estátua, adorando, beijando a estátua, prometendo a estátua. Tudo isso não faz parte da doutrina. Nós aceitamos isso, porque o espiritismo é absolutamente liberal. Ele não critica, mas ele não adota. E como ele não adota, a minha função como professor é dizer que realmente isso não faz parte da doutrina. Conquista da autonomia, aí sim, pela elevação do pensamento a Deus. Quer dizer, a nossa autonomia vem pela nossa prece. Jesus diz, quando estiverem em segredo, sozinho, eleva o teu pensamento a Deus, pedi, e aquilo que pedires obtereis. Então, a nossa identidade original como espírito nos faculta essa ação pela prece, pelo pensamento a Deus, essa conexão. Essa é a grande virtude que nós temos relativamente aos animais e outros seres da criação. Então, a conquista da autonomia pela elevação do pensamento a Deus,
da prática ininterrupta do bem e da caridade material e espiritual. Então, é nesse bloco aqui que está toda a síntese da proposta do Espiritismo. Nós buscarmos Deus pela nossa prece, não é, Jupi? E, ao mesmo tempo, praticarmos o bem e a caridade. Dentro desse contexto, estudando, evoluindo intelectualmente, estudando a moral, nós vamos subir na vida e vamos ter uma vida mais equilibrada e mais feliz. Próximo. Bem, o Espiritismo surge com os fenômenos de efeito físico. Os fenômenos de Hydesville. Campos Neto, revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, UIP. Essa é a citação bibliográfica. Volume 102, páginas 618 e 620, janeiro e dezembro de 2007. Então, esse trabalho do Campos Neto, que é um trabalho de um bacharel em Direito, eu vou pedir aqui para fazer a leitura, para que vocês entendam sobre as origens do Espiritismo. Bem, está lá. O Espiritismo surge como fenômenos de efeito físico. Em 1848, em Hydesville era uma pequena aldeia dos Estados Unidos, quando em março daquele ano aconteceram os primeiros fenômenos mediúnicos dos tempos modernos, representando o prelúdio do advento da doutrina espírita, consumada pela codificação kardeciana. Campos Neto quer dizer o seguinte: em Hydesville, 1848, é o primeiro fenômeno que dá característica ao espiritismo moderno, porque é o espiritismo antigo que está contido nos eventos bíblicos e evangélicos, mas dentro do moderno, esse começou em Hydesville. E esse fenômeno de Hydesville foi o prelúdio, quer dizer, ele daria início à doutrina espírita. E essa doutrina espírita foi consumada pelo professor Kardec. Dada a pequenez da cidade, as casas eram de madeira. Em uma delas vivia a família Fox, composta pelos pais e vários filhos. Dentre eles, Margaret, de 14 anos, e Kate, de 11 anos. A família Fox veio morar naquele lugar em 11 de dezembro de 1847. Após a mudança, os ocupantes passaram a ouvir ruídos nas paredes, arranhões nos móveis e assoalhos, vibradas no forro dos compartimentos, vidros das janelas estilhaçados, preocupando imensamente a família. As madeiras e os acessórios das construções preferidas na época, intensificaram os ruídos alarmantes. Bem, as duas meninas, então, foram afastadas da casa e uma delas, Margaret, se relevada à residência do seu tio, David Fox. A outra menina, Kate, a da tia, irmã do pai, Australia Fish. Tudo indicava que os fenômenos estivessem ligados às duas meninas. Então, esse é o primeiro fato que eu queria colocar para vocês, que o que me impressiona e deve impressionar vocês é que o espiritismo não começa numa mídia, num jornal da época, num palestrante que sobe o púlpito. Semelhantemente a Jesus, que começou de uma maneira extremamente humilde, num estábulo onde tinham animais domésticos, e havia aí uma madeira que servia de colocar alimento para os cavalos. Ele foi colocado naquela madeira e nasceu sobre as mais relevantes, mais significantes humildades, singeleza. Deus, ele nunca vai aparecer através desses palestrantes que estão aí na mídia. Não vai aparecer. Não faz parte da linha de pensamento dele. Ele vai aparecer sempre nos fenômenos mais humildes. Aqui, essa família Fox era extremamente humilde. Inclusive, eles eram, se não me engano, mormons, que é uma seita religiosa muito ortodoxa nos Estados Unidos.
entre o protestantismo. E é aí que eles aparecem. É assim que vai aparecer. E aqui começa o espiritismo moderno. Tá bom, Jupi? Está acompanhando? Bem. Bom, alguns meses elas retornaram às casas e os fenômenos se repetiram. Nesse espaço de tempo, Kate, a menor, em março de 1848, descobre e cria um método de se comunicar com entidades espirituais. No caso, uma única entidade que produzia aqueles fenômenos. O método foi de bater palmas, por exemplo. Kate dizia: Senhor, faça o que eu faço, batendo palmas repetidamente. As palmas se repetiam com a mesma intensidade na madeira. Havia se estabelecido um método de comunicação com o mundo espiritual, um método sui generis, sui generis do seu próprio gênero, em um alfabeto totalmente convencional por meio de pancadas. Então, o espiritismo começa com as pancadas daquela família, da menina menor que se comunicava com esse espírito. É por intermédio desse sistema rudimentar, descobre-se que o espírito comunicante era de um vendedor chamado Charles Rosner, que procurava revelar a sua presença e entrar em contato com aquelas pessoas. Charles Rosner havia sido assassinado nessa casa da família Fox que fora residir. O motivo do crime: homicídio, dinheiro, cerca de $500 que ele possuía guardado na casa. E o fato aconteceu há mais de 5 anos anteriormente ao relato que foi dado aqui pelo espírito a menina Fox. Na sequência, na primeira noite de abril de 48, mediante informações colhidas pela família Fox, iniciaram as escavações no solo, porque ele disse que tinha se enterrado lá, numa adega, no fundo do solo. Quer dizer, mataram ele, colocaram ele lá, enterraram ele. Ele dizia que estava enterrado lá. Então começaram a escavar. Bem, essas escavações não resultaram, mas em novembro de 1904, quer dizer, sei lá, 20 anos após quase, é que realmente, quando caiu uma parede, tinha um esqueleto lá enterrado o esqueleto dele. Bem. Bom, o que aconteceu? Considerou-se que Margaret e Kate eram médios que inconscientemente e involuntariamente agiam mediante intervenção na produção dos fenômenos. Esse fenômeno é chamado fenômeno de efeito físico. Não precisa o médium estar consciente. Aliás, ele deve estar até inconsciente. E involuntário, não depende da vontade dele. Então, na época que tínhamos um médium aqui, no lar de Frei Luís, que era o Gilberto Arruda, nós dávamos efeitos físicos interessantíssimos. Eu tive presente durante anos nessas sessões de efeitos físicos. Eram luzes, estrondos, barulhos, curas espirituais, tinha toda a ação de fenômenos físicos. Mas o Gilberto, ele ficava deitado num colchonete e dormia. Quer dizer, para ele, dar o ectoplasma dele, que é uma energia que nós não sabemos ainda o que é, porque a ciência ainda não caracterizou, o que se diz são hipóteses, mas não há fato, não é evidência, então fica no reino ainda da evidência. Mas o fato é o seguinte: ele dava essa energia ectoplasmática que a gente chama, e essa energia era utilizada pelos espíritos, inconsciente e involuntariamente. Aqui a irmã Fox também, nesse caso elas não dormiam, mas as duas eram médias de efeito físico. Muito bem. Em 1850, as meninas sofreram uma série de investigações por parte de diversas comissões e que no final declararam que os fatos por ela relatados eram verídicos, contra todo o sistema conservador e religioso da época. Bem, esse foi o primeiro fato. Tá? Numa casa de madeira, de uma família eminentemente simples, com meninas, não sei nem se são alfabetizadas, e que aparecem os primeiros fenômenos do efeito físico do espiritismo. Como dizendo, Deus não vai se evidenciar pelos grandes e poderosos. Deus vai evidenciar pelos humildes. Bem, a partir disso,
esses fenômenos de efeitos físicos, eles começam a aparecer na França, por volta dos anos de 1850, 56. Então, era um grande número de pessoas que colocavam assim a mão em cima da mesa, faziam um círculo colocando a palma da mão, e a mesa subia e descia, em movimentos basculares. E elas também davam voltas. Então, eles chamavam de table tournante, mesas girantes. Essas mesas girantes, por Allan Kardec, foi o mesmo que a maçã foi para Newton. Assim como Newton descobriu a gravidade, conta a lenda, a tradição, vendo uma maçã caiu e se questionou por que essa maçã cai para baixo, a mesa girante, a table tournante, foi a maçã de Newton para Allan Kardec. E aí que começam os fenômenos, o estudo kardecista. Bem, bom, em dezembro de 1854, o professor Léon Rivail, que era ainda o nome dele, que o Allan Kardec é um pseudônimo, toma contato com os fenômenos e vai, a partir disso, fazer um estudo sistemático através das questões que ele propôs aos espíritos, e essas questões estão consubstanciadas basicamente no Livro dos Espíritos. Tá? Então, essa foi a introdução que nós queríamos fazer sobre os primórdios da doutrina espírita. Desculpa. E as características que me sensibilizam que as coisas começam com gente simples e sem outros objetivos na vida. A verdade parece estar muito mais dos simples, e Jesus já dizia, bem-aventurados os simples, né? Porque esses virão a Deus, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é reino do céu. Pobre de espírito não é um sujeito ser pobre moralmente, é um sujeito simples. Porque havia o doutor lá, que era o acadêmico, que era o rico de espírito. Era o sinônimo de intelectualidade. Pobre de espírito é um sujeito simples, mas que tem dentro do sentido da verdade. O intelectual que está sentado na academia, fazendo palestra, no caso dos doutores da lei entre os judeus, esses não podiam cunhar a verdade maior de Deus. Foi isso que Jesus também deu. Vamos? Se vocês tiverem dúvidas, vocês falam, porque eu tenho que colocar as coisas pausadamente para vocês entenderem, tá? Próximo. Eis aí o frontispício do Livro dos Espíritos. Está vendo? Esse aqui já é uma quarta edição, ele foi a primeira publicação, foi em 1857. Aqui, os princípios da doutrina espírita. Eu não estou conseguindo ler, mas aqui está coligido, editado por Allan Kardec. Ele não se diz autor do Livro dos Espíritos. Os espíritos deram a mensagem para ele e ele editou e organizou. Ele não era médium, era um médium maximamente um médium de intuição. Ele recebia a intuição, a inspiração e escrevia, mas ele não incorporava ninguém, falava, não dava evidência, nada disso. Era um intelectual que recebia mensagens, intuía essas mensagens e conseguia redigi-las. E, ao mesmo tempo, isso foi todo em colaboração com os espíritos. Portanto, o espiritismo é um trabalho a 4 mãos. Eu quero que vocês gravem isso. 2 mãos são dos espíritos, que trazem as informações. E 2 mãos do professor Kardec. 4 mãos. Bem, a gente vai ver aqui que tem uma chamada aqui, filosofia espírita. Eu quero que vocês gravem isso e vamos em frente. Bom, nós falamos, Glorinha tem que fechar, Marquinhos fechar a porta aí por causa da energia. Nós falamos que em filosofia espírita. E antes disso, Allan Kardec tem que dizer, na sua doutrina, ele fala que ele cria um novo termo chamado espiritismo, que até a época não havia. Muito bem, vamos entender um pouquinho a raiz disso. Primeiro, espiritual. O que é espiritual? É pertencente ou relativo ao mundo espiritual. Vida espiritual é a vida futura, a vida após a morte. Então, do mundo espiritual, tudo que é do mundo espiritual, tudo que é para lá, tudo que é da vida, é espiritual.
As religiões são consequências na crença da vida espiritual. Se não houver a vida após a morte, não haver a vida espiritual, não haver imortalidade do espírito, não haver Deus, não houver Deus, não há religião. Então, para que haja religião, a condição sine qua non é a existência da vida espiritual. Espiritualismo é a doutrina filosófica que estuda a vida espiritual. Então, na realidade, o que estuda a vida espiritual é o espiritualismo. Espiritual é a vida espiritual. E o espiritismo? E o espiritismo, Paulo? O espiritismo concebe a vida espiritual, porque estava lá no frontispício do livro do Kardec, Filosofia Espiritualista, lá em cima. Então ele concebe a vida espiritual. Portanto, ele é espiritualista. Ele também funciona na vida espiritual. E para fins didáticos, vamos fazer uma analogia, porque o espiritismo lá em cima, ele é vida espiritual, mas ele é uma particularidade dentro da vida espiritual. A vida espiritual é um oceano que tem dezenas de barcos. Cada barco é uma religião, cada barco é uma filosofia. Um desses barquinhos é o espiritismo. Está claro ou não? Vou fazer uma analogia com a medicina, porque eu também sou médico, aí gosto disso. Muito bem, aqui é o seguinte, a medicina, vamos dizer, é o gênero medicina. A cardiologia é uma especialidade. Então a cardiologia está dentro da medicina. Com a neuro, etc., psiquiatria, gineco-obstetrícia, etc. O espiritismo é o gênero. O espiritualismo é o gênero. O espiritismo está dentro do espiritualismo, portanto é uma especialidade. Ficou claro isso? Ficou claro? Ficou claro aí, hein? Cremilda, ficou? Porque isso aí ninguém consegue ensinar direito, cara. É complicado, não é? Tem que ter a didática. Então, vamos caminhar. Eu fiz esse gráfico aqui, dizendo que espiritualismo e suas divisões, quer dizer, o que eu concebi, espiritual, espiritualismo e divisão. O espiritualismo, ele concebe as religiões, porque está o mundo espiritual aqui, e concebe muitas filosofias espiritualistas também. Porque temos teosofia, que é espiritualista, temos uma série deles que são espiritualistas, e então, nesse momento, esse espiritualismo para nós é o gênero, como na medicina. E a subdivisão dele é o espiritismo, que é a cardiologia. Então, o mundo espiritual vai englobar, como eu falei, todo esse oceano, e cada um tem o seu barquinho. Agora, o termo espiritismo não existia, existia só espiritualismo. O termo espiritismo é uma criação do professor Kardec, tá? Para identificar uma nova ciência. Vamos supor, há sempre o progresso da ciência. À medida que a ciência progride, ela vai criando muitas... Eu vou dar o exemplo da medicina. Antigamente, nós tínhamos uma clínica geral que pegava tudo, cirurgia que pegava tudo. À medida que nós fomos evoluindo, nós vamos criando especialidades. A clínica fez a cardio, fez aparelho respiratório, fez a nefro, fez nefrologia, foi se especializando. A nefrologia está subespecializando. Então, à medida que a ciência cresce, é como um tronco de uma árvore, ela vai criando N braços, e cada braço dá outros ramos, que são esses braços, são as especialidades, as subespecialidades. E o espiritismo, então, criou-se essa nova especialidade. Está claro aí, pessoal? Os alunos aí, então? Tá bem. Agora, vamos estudar o que é o espiritismo. Vocês estão comigo há anos, tem muita gente que vai ao centro espírita há 30 anos e não sabe direito. Né, Glorinha? Muito bem. O espiritismo, que está no mundo espiritual, ele apresenta 3 aspectos na constituição dele. 3. 1, 2 e 3. Primeiro aspecto, ele é uma ciência. O que é ciência? Ciência estuda os fenômenos. O que são os fenômenos? São as coisas sensíveis à observação. Uma verdade científica, ela tem o caráter da objetivação do fenômeno. A queda do corpo é objetivada e a queda do corpo é universal. Ela cai aqui, cai na China, onde quiser. Isso que é ciência. Estuda os fenômenos objetivos. Está claro? Muito bem.
o fenômeno, a ciência vai estudar os fenômenos chamados do espiritismo experimental, porque é uma experimentação. Quais são esses fenômenos? Primeiro, os fenômenos físicos, ou de efeitos físicos, que são os fenômenos de ordem material. Quais são os fenômenos de efeito físico? A movimentação aqui, as irmãs Fox só davam fenômenos de efeitos físicos e depois, quando eles se comunicaram, efeitos inteligentes, porque o espírito se comunicou. Mas inicialmente era fenômeno de efeitos físicos. A movimentação de objetos, as batidas, os ruídos, os sopros. Vamos? Seguindo. Os sons, as luzes, etc. Tudo que é isso são fenômenos de efeitos físicos, não são milagres. Eu não posso me ajoelhar aqui, mas eu peço para vocês acabarem com a ideia de milagre, que a ciência não entende milagre, a ciência entende pesquisa e investigação. Milagre é aquilo que a gente não consegue entender, mas a gente vai atender um dia. Bem, e os fenômenos inteligentes? Esse aqui, físico, é batida. Então, é comunicação, é a transmissão de conhecimento, né, Carol? É a psicografia, psicofonia, às vezes é evidência, o cara que escuta, clara audiência. Então, esses fenômenos inteligentes são também âmbito como os fenômenos físicos de quê? Do estudo da ciência espírita. Como tem a ciência física, que estuda os movimentos, as forças do corpos, a queda, a dilatação de corpos, sons, etc. O espiritismo vai estudar esse fenômeno de objetos que caem e se transmitem, ou de pessoas que escrevem e transmitem conhecimentos. Está certo, Jupi? Está certo? Então é mais ou menos isso. A ciência espírita, o espiritismo experimental, estuda os fenômenos espíritas, que são os de efeitos físicos, estão aqui. Há manifestações físicas, batidas, movimentações, sopro, ou efeitos inteligentes, que são as manifestações psíquicas da mente. Psicografia, fonia, psicofonia, evidência, clarividência, etc. Isso aqui é âmbito da ciência física. Não entrem no espetacular, no espetaculoso, porque Allan Kardec nunca aceitou isso, e nós que pensamos nunca poderíamos aceitar isso. 8. Bom, agora, a ciência espírita, que nós estamos falando agora, ou espiritismo experimental, ele atende, na dinâmica dele, 3 componentes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Palmeiras. 1, 2, 3, vai perder. Primeiro componente na gênese do fenômeno de efeito físico inteligente. O espírito é o agente físico inteligente, o agente causal. O espírito é que vai produzir esse fenômeno. Sem espírito não há mediunidade. Então o médium não pode dizer que ele é muito grande, porque o dia que o espírito não quiser trabalhar com ele, tchau. Ele não, acabou. Não é? Ele é um dependente de espírito. Um espírito dependente, o médium. Perispírito. Isso aí é concepção muito difícil de explicar, mas eu tentei fazer uma coisa clara. É uma nuvem de energia, o perispírito. Já viram essas nuvens de energia? A energia eletromagnética, porque você tem assim um condutor de eletricidade, bota uma bobina, o que acontece? Aquela eletricidade se movimenta, gera o magnetismo, né? E o magnetismo vai atrair as coisas, né? Mas é uma nuvem de energia eletromagnética, no caso. O perispírito é uma nuvem de energia difusa, que interpenetra o nosso corpo, até as partículas elementares da matéria, aquelas pequenininhas que vão compor os prótons, os nêutrons. Então, ele é uma energia que está presente em todo o organismo. E o perispírito, como energia, ele forma um fenômeno de modo, de adaptação, porque a energia que vem do mundo espiritual é tão alta, a voltagem, entre analogia, que ele tem que reduzir para uma voltagem de 110, 120, senão vai estourar aqui embaixo o médio. Não é? Então,
esse elemento que medeia... Eu não escuto bem. Pois é, o perispírito, ele recebe as energias que vêm do espírito, reduz essas energias e coloca no organismo. No caso é um médium. Nesse caso, está claro? Ou do médium para o espírito, e reverte também. Então, ele é um agente transformador. E, finalmente, o médium, o que é o médium? É a pessoa sensibilizada pelos impulsos espirituais. O que vocês querem definição de médium? Está claro, está dado pelo Kardec. É toda pessoa sensível aos estímulos de espíritos. Todo. Cachorro é sensível, gato é sensível. Você é sensível. Ali a palmeirense é sensível. Então não tem esse negócio de ficar adorando médium. Eu vou arrancar meu microfone aqui. Não tem, eu sou médium, todo mundo é médium. Uns são mais, outros são menos. Uns são ostensivos, como o Chico Xavier, outros não são, outros são intuitivos, como o Allan Kardec. Mas não adorem médios, não. Porque, eu já falei, ele depende do espírito, sem espírito ele não é ninguém. Então, o médium é a pessoa sensibilizada pelos impulsos. Portanto, o espiritismo científico ou experimental, aqui é o médium agente determinador, está aqui. Os fenômenos de manifestações da área da ciência do espiritismo, fenômenos inteligentes ou fenômenos físicos, tem o espírito como agente causal, o perispírito como agente transformador, transforma energia espiritual em material espiritual, e o médium que é o agente intermediador entre o espírito e a matéria. Está claro isso aí? Então é isso. Isso que é o espiritismo científico, experimental. Próximo. Beber uma aguinha. Botar aqui para mim, Carol, uma aguinha. Filosofia espírita. Já falamos o quê? Espiritismo experimental, não é isso? É. Espiritismo experimental, já falamos. Quem não está vendo, passa para cá também. Estou vendo, passa para cá. A gente vai melhorar depois na próxima live, a gente vai fazer ele em formato retangular. Tá bom, vamos lá. Filosofia espírita ou... Já falamos espiritismo científico, experimental, vamos falar no segundo ponto do espiritismo, que é a filosofia espírita. Eu disse que o espiritismo era tríplice de aspecto. Tem um aspecto científico, tem um aspecto filosófico e tem um aspecto que eu chamei de moral, ou que a doutrina chama. Filosofia espírita, corpo de ideias construído pelos espíritos através das manifestações inteligentes. Tudo bem. A filosofia são ideologias, são pensamentos, são conceitos, são textos, é todo um corpo de ideias consolidado, como temos a doutrina da obstetrícia, a doutrina de uma corrente de obstetrícia daqui, a corrente da doutrina de obstetrícia daquele professor, é um corpo de ideias e procedimentos, tá certo? Então esse corpo de ideias e de princípios forma o que nós chamamos de filosofia, no caso, a filosofia espírita. Mas a filosofia espírita, ela é consequente da ciência espírita. Tá certo, Paulo? Porque a ciência espírita começou aqui, ó, com as irmãs Fox. Depois foram para Allan Kardec, com a Table Tournant. E elas foram dando comunicações. Então, as comunicações espíritas, da ciência espírita, lá atrás da irmã Fox, que geraram o quê? A transmissão de conhecimento dos espíritos aqui. Como um telégrafo vai gerando conhecimentos à distância, naquele botãozinho, e depois o sujeito recebe aqui a mensagem. Só que essa mensagem foram textos longos e de ordem filosófica e de ordem, né, Carlina? De ordem geral. Bom, então, a filosofia espírita, portanto, ela é consequência.
Vamos dizer aqui, filosofia espírita, corpo de ideias aplicado ao conhecimento do mundo, ela se aplica ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos, as interações entre espíritos e o mundo material, inclusive os encarnados. Então, esse corpo de ideias estuda todas as relações, estuda o mundo espiritual e a relação desse mundo espiritual com o mundo carnal e vice-versa. Isso diz Allan Kardec, nessa citação. Faria uma ideia bem falsa do espiritismo quem julgasse que ele aure sua força na prática das manifestações materiais. Vocês estão entendendo? Faz uma ideia bem falsa naqueles que acham que o espiritismo está baseado em fenômenos e que a força do espiritismo é o fenômeno. Isso é o professor que está dizendo. E que assim, entravando, bloqueando essas manifestações, pode-se miná-lo na sua base, quer dizer, pode obstaculá-lo. Sua força está na filosofia e no apelo que faz à razão e ao bom senso. É isso mesmo. A ideia tem muito mais força do que o fenômeno. Pois é. Vocês estão vendo aí milhões de fenômenos na rede social, milhões de palestrantes que aparece isso, aparece aquilo. Fulano diz o que vai acontecer com a pandemia, o que vai acontecer com a Ucrânia. Esses grandes basófias são especulações que não têm substância, né, dentro da doutrina, mas é isso que a filosofia espírita. Quem quiser fazer espiritismo tem que estudar filosofia. Fazer o bom espiritismo, né? A força do espiritismo está na sua filosofia, não nas manifestações fenomênicas. A força do espiritismo está no apelo à razão e ao bom senso e não nos fenômenos. Então, Allan Kardec, nessa citação aqui do Livro dos Espíritos. Bom, moral espírita. Beber uma aguinha. Moral espírita. O que é moral? Eu vou definir para você, mas o que é moral? A moral espírita divide-se em duas morais, tem subdivisão. A moral teórica e a moral prática. Como toda moral, ela tem duas subdivisões. Em geral, o estudo da moral tem a moral teórica e prática. Isso em qualquer livro de filosofia. E o espiritismo também tem. A moral teórica é a regra para o bem se conduzir. Isto é, para a distinção entre o bem e o mal. Quer dizer, bem se conduzir, diferenciar o que é mal, o que é bem, o que é bem, o que é mal. E para a observância das leis de Deus. Indica o homem o que deve fazer ou não fazer. Está aqui a referência do Livro dos Espíritos. Então, a moral espírita é um corpo de ideias que vai definir o bem e vai excluir o mal. Vai seguir as leis divinas, vai produzir a caridade e o exercício do bem dentro desse contexto, desses princípios. Então, isso que é moral espírita. Moral espírita não está ligada a nenhum sacerdote, nenhum médium, nenhum chefe de terreiro, nenhum xamã, nada. Ela está ligada à visão pessoal, individual do indivíduo em relação ao bem e ao mal e como deve se conduzir. É isso que é a moral espírita. A moral prática, a aplicação dos conceitos da moral teórica, regra do bem se conduzir, para a vida. Para a vida, a moral teórica. Consiste basicamente de quê? Não querer para o próximo o que não quereria para si. Isso está em Jesus também. Vocês têm dúvida disso? Não? Se lembram que Jesus falou, amai o próximo como a si mesmo? Mas a gente fica conjecturando, e o professor Kardec falou, mas como eu posso amar o próximo como a mim mesmo? Porque tem um próximo ali que é meu adversário, que sabe meu inimigo. Se eu der as costas a ele, ele me pega. Como é que eu posso amar esse sujeito que eu não posso dar as costas? Como é que eu posso amar esse sujeito como eu amo minha mulher, meus filhos e meus amigos? Não dá. Isso é uma utopia, é uma concepção que transcende a nossa capacidade de execução no dia a dia. Então nós criamos um sucedâneo para isso, e o próprio Kardec criou
para isso. Então, o amar ao próximo na doutrina espírita é não querer para o próximo o que não quereria para si. Ou seja, desde que eu não queira o mal do próximo, que a desgraça dele, a doença dele, o prejuízo dele, como eu não quero para mim o meu prejuízo, a minha desgraça, eu já estou beneficiando ele. Se ele está numa situação de miserabilidade, eu não quero a miserabilidade dele para mim, então vou ajudá-lo na miserabilidade. É uma visão em que a gente faz o direito pessoal por direito do outro. Quer dizer, o meu direito de ser feliz, de fazer o bem, tem que ser o direito do outro de ser feliz e fazer o bem. Vocês entenderam? É diferente. Não é amar mais o próximo, é não fazer ao próximo. Então, esse é um dos pontos da doutrina espírita. O segundo, praticar o bem com determinação e permanentemente. Tem que praticar o bem permanentemente. Não adianta entrar aqui na casa espírita, um santinho, fica santinho aqui, anda santinho aqui, chega lá fora, começa a brigar. Sabe? Aí para o carro no trânsito, já começa a brigar no trânsito. Não adianta, é permanente. É uma atitude que nós temos, um comportamento que está aqui direitinho e está lá fora também no trânsito, na vida. Praticar a caridade sem qualquer distinção, não tem distinção. Compreendendo a caridade como um dever, uma obrigação perante a lei divina da justiça. A caridade para nós espíritas não é só um ato de misericórdia. Eu tenho piedade dele, Glorinha, eu vou ajudar ele, estou com miseração dele. Não é só isso. Para nós é mais do que isso. A gente sensibiliza pela dor alheia, mas a gente tem o dever, a obrigação perante Deus de ajudar ele. Está claro? Então, se eu tenho um dever, naturalmente eu tenho que ajudar quem tem menos. O fraco tem que ajudar o forte. Então, ela sai na doutrina de um ato só de sensibilidade, de misericórdia, de piedade, de compadecência, e voa para uma coisa muito mais dura e mais exigente, que é o dever. É difícil, né? Mas é um dever. Tem que botar na cabeça. Então, essa é a moral espírita. Moral teórica e moral prática. Eu acho que vocês nunca ouviram isso, nem eu também ouvi, antes de fazer aula. Mas agora tem 10 morais espíritas, 10 leis morais. A moral espírita está aqui, a moral teórica, bem se conduzir, o bem conforme as leis morais divinas, tudo que é o bem, o mal é tudo desconforme as leis divinas, e aqui tem as 10 leis divinas que estão no livro dos Espíritos, desde a primeira lei, que é a adoração, trabalho, reprodução, conservação, socialização, progresso, igualdade, liberdade, e essa que eu falei, que nos obriga, a caridade nos obriga, e é um dever, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. O ato de cumprir um dever é um ato de justiça perante Deus. Então nós temos que ser justos, por isso temos que ser caridosos. Quem não é caridoso não é justo. Na formação do Espiritismo, nós já estamos estudando isso. Primeiro surgiu a ciência, lá os irmãos Fox. O que a ciência faz de uma maneira geral? Pesquisa, investiga, comprova, cria leis, e no nosso caso, nós estudamos essa investigação, essa pesquisa e as leis, estudamos em relação aos fenômenos de efeito físico e dos efeitos inteligentes, os fenômenos da mediunidade espírita. Então nós pesquisamos isso, comprovamos e criamos leis. Essa criação dessas leis levam a informações inteligentes. Aí se segue a filosofia. A filosofia vai analisar o que foi dito nas comunicações, vai deduzir, vai elaborar e vai construir um corpo de ideia, que é uma doutrina. Aí criou-se a doutrina filosófica. Mas essa doutrina filosófica tem um adendo, tem um plus, que é o quê? A moral dela. Então ela se desdobra numa moral que normatiza, regula a nossa e disciplina o nosso comportamento. Do pensamento, do nosso regula. Pensamento, sentimento e comportamento. Então essa aqui é o triângulo do Espiritismo. Alguns falam assim, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Por enquanto não tem nada de religião aqui. Eu estou falando que Allan Kardec disse, não viu, Carol? Não aparece religião no kardecismo. Vamos para outro.